galera do Metal RP, nós estamos aqui com o professor Mário De Vivo para mais uma entrevista do canal. E o professor Mário De Vivo, ele é biólogo e também, recentemente, acabou iniciando uma banda que o nome é Nébula Prima. Nébula Prima, nome forte. Então, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, para começar, como que a gente pode definir o que é o rock e o que é o heavy metal? Como que esses gêneros se diferenciam? Essa é uma coisa interessantíssima. Quando você pensa no que é o rock, a gente tem que pensar, a gente sempre vai para trás no tempo e vai para a década de 50 e começa com o tal rock and roll, que é uma dança de salão, baseada na ideia do blues, um blues apressado, que vira uma batida mais rápida, mais dançável. Mas uma vez que você tenha... O rock and roll é uma manifestação da música popular em geral, que a gente chama de música pop. O problema é que hoje o conceito de pop é um pouco diferente de rock do que era no passado, né? Então, se você contrastar... Hoje, por exemplo, um roqueiro detesta achar que rock é música pop. O rock é música pop num certo nível, mas bastante diferente. Então, o rock, na verdade, como a gente convencionou a chamar, abandonando a ideia de rock and roll, a dança básica, já é uma coisa mais da década de 60, e você começa a ter isso com algumas bandas que adotaram estruturas musicais diferentes daquela do blues. Uhum. Os próprios Rolling Stones, os Beatles, os Kinks, MC5, Yardbirds, mais tarde Led Zeppelin, etc. Essas bandas se afastaram um pouco do blues, embora ainda tocassem muito blues e muito rock baseado em blues, mas aí começou a surgir um rock diferente. O próprio Jimi Hendrix criou um rock psicodélico bastante diferenciado e tal. E aí então você tem um panorama de rock na década de 60, na segunda metade, que é bastante variado, tem de tudo quanto é tipo de som que você queira imaginar, mas tem um avanço técnico muito importante, que é o sustain, a sustentação da nota. Se você pegar uma guitarra seca, uma guitarra simples, ligar num amplificadorzinho pequeno qualquer, mesmo que você ponha no máximo, você vai ter um som alto, mas o som morre rapidamente. Então, o som só não morre ou demora mais para morrer quando você usa um amplificador valvulado de grande potência. Aí então você faz um acorde, aquele dura um tempo. Quando surgiu a tecnologia dos pedais que replicavam esses amplificadores de alta potência, você teve a possibilidade de manter a nota sustentada. Então, a hora que você tem uma nota sustentada, distorcida por muito tempo, você tem uma guitarra que vai te lembrar Tommy Iommi do Black Sabbath, com aquela guitarra que parece que nunca acaba. Você dá um acorde na guitarra, fica... E essa é a base da origem do metal. O metal surge com o avanço de uma tecnologia, toda uma maneira de tocar guitarra, que é diferente do rock, do hard rock, por exemplo. Então, se a gente pensar numa banda de hard rock excelente, que marcou época e definiu tudo que vinha de hard rock quase daí para frente dos anos 70, 80, que é, por exemplo, Deep Purple, o Deep Purple tinha muito de blues na sua estrutura musical, e as guitarras não tinham esse som ronco, esse ronco sonoro que perdurava quase que indefinidamente. Isso veio com Black Sabbath. Então, se a gente for ter que escolher alguém que criou o gênero mesmo de fato, eu acho que foi o Black Sabbath. Se você pegar o Black Sabbath no começo, por exemplo, você vai ver que muitos dos acordes são prolongados. Por exemplo, músicas que a guitarra dava um acorde que ficava... Ele não usava muito a técnica do staccato. Mais tarde, outros guitarristas ele mesmo e outros guitarristas foram adicionando essas técnicas, e o metal foi ganhando uma forma específica. Bom, a gente pode dizer, acredito, que o berço do rock, do heavy metal, do hard rock, desses gêneros um pouco mais carregados, mais pesados, nasceram nos Estados Unidos, no Reino Unido. Como que é ser um músico dessa área, falar sobre essa área no Brasil, onde gêneros como, por exemplo, o funk e sertanejo, pelo menos na última década, estão mais em alta? Mas isso aconteceu no mundo inteiro. O rock só foi a música principal, a música popular mais
escutada, mais executada, não estou falando especificamente de metal, estou falando rock sim. em geral. Tá? Ele só teve essa capacidade de ser a principal forma de música popular em nível mundial, mais ou menos de 69, 68, 69, até começo dos anos 80. A partir daí você tem a música chamada pop, adquiriu tantas facetas novas e começaram a competir. O rock nunca mais conseguiu. Saiu recentemente uma pesquisa por um rapaz que divulgou essa pesquisa que ele fez no YouTube, e ele conseguiu demonstrar, usando todos os primeiros lugares nas paradas de sucesso da Inglaterra e dos Estados Unidos, desde os anos 50, e ele demonstrou que o rock esteve presente como primeiro lugar muitas vezes, mais ou menos do ano 68 até 76 como o primeiro lugar, praticamente, quase sempre. Mas depois começa a cair, e em 2010, segundo esse autor, houve o primeiro ano em que nenhum rock alcançou o primeiro lugar em lugar nenhum do mundo, pelo menos na Inglaterra e nos Estados Unidos. E isso é muito interessante. Isso implica o quê? Que o rock existe, ele não está morto, mas ele é nicho. As pessoas que gostam de rock, os roqueiros, não são a maioria das pessoas que consomem música popular. E tem uma coisa importante. Para mim, assim, o metal é o primeiro gênero musical que escapou do domínio da Inglaterra e Estados Unidos. Na verdade, muito do melhor metal produzido no mundo atualmente não é necessariamente nem americano nem inglês. Você tem excelentes bandas na Europa e em países muito improváveis, né? Por exemplo, os países da Escandinávia, que são famosos pelo seu metal, a Alemanha, a Finlândia, né? E aqui o Brasil também, né? Nós conseguimos com algumas bandas brasileiras, por exemplo, Sepultura, que é o clássico citar, né? Nós conseguimos não só uma banda de prestígio lá fora, como uma banda que influenciou outras. Sim. Então, eu acho que o metal escapou dessa ideia de que ele pertence agora a um país. O metal é uma das primeiras manifestações culturais mundiais de música popular. Não existe nenhum caso parecido. Se você pegar, por exemplo, o rock brasileiro genérico, não o metal, ele sempre é referido a algum tipo de rock produzido lá fora. Então, por exemplo, na década de 80, você tinha um rock brasileiro que era muito calcado no New Wave, no rock New Wave que existia na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, muitas bandas fizeram suas carreiras aqui, importantes, com base nessa estrutura do New Wave, né? Mas, de repente, o metal daqui, ele se inspira em qualquer coisa que exista no mundo e produz um som próprio, e, de repente, ele é ouvido lá fora como uma banda que conversa com outras bandas e não está olhando necessariamente para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Então, enquanto que em outras formas de rock nós olhamos para a matriz, digamos assim, o metal escapou disso. Quer dizer, não tem lugar no mundo que não exista o metal. Muito aqui no Metal RP nós temos falado sobre as dificuldades de bandas daqui da região, de Ribeirão, de São Paulo, e brasileiras em geral, a dificuldade em produzir música do heavy metal ou do rock em si no Brasil. Aí a gente pega, por exemplo, exemplos como o Sepultura, que se tornou uma banda de níveis internacionais. Isso aqui em décadas bem já passadas. Como que o Sepultura pode ter influência ainda hoje para essas bandas produzirem música e tentar alcançar o estrelato nacional até internacional? A primeira coisa que acontece com todo o roqueiro, quando ele produz uma música, é que você manda a música para os amigos, eles imediatamente falam, nossa, isso parece com... Uhum. Primeira coisa, a primeira reação, você fez a música, você acha que ela não parece com nada. Você não fez com nenhuma intenção de que ela parecesse alguém. Mas todos vão ouvir tentando localizar uma referência. Isso faz parte do nosso mecanismo do sistema nervoso, de reconhecimento de formas na natureza. Então a gente vai tentar comparar. Então a melhor coisa seria, em primeiro lugar, abrir a cabeça para outras tendências, tentar buscar algum som original e esperar muitos anos de estrada sem retorno. Então, quando você lê as biografias das principais bandas do mundo, com raríssimas exceções,
essas bandas começaram e permaneceram com, com dívidas e sem dinheiro por exemplo, o The Who, que é uma banda famosíssima do rock dos anos 60 e começo dos anos 70, eles começaram em 64, se não me engano, foi o primeiro compacto que eles lançaram. E eles só começaram a ter algum retorno de dinheiro quando eles lançaram Tommy em 68. E mesmo assim, na biografia deles, eles contam que ainda em 68 eles tomavam um ônibus para ir para a apresentação nas casas noturnas. Ou seja, na verdade não existia aquele esquema de glamour associado ao roqueiro, né? Eles tinham que trabalhar, é um trabalho. Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. Música é trabalho, e trabalho integral. Então, é muito difícil. Agora, primeira coisa importante é que você tem que tocar. Por exemplo, a minha banda, que é uma banda que existe praticamente no espaço virtual, a gente não vai tocar, porque todo mundo está espalhado, cada um vive numa cidade, a gente grava e produz as coisas distantemente, é difícil de se reunir para tocar. Mas uma banda tem que sair para tocar, tem que tocar o tempo inteiro, porque é o público que vai crescendo a banda. Então você precisa primeiro conquistar o público. Você precisa estar muito bem, tocando muito bem o seu repertório, você precisa ter presença de palco, você precisa ter um equipamento confiável, você precisa saber que quando você ouve quando você faz um som na garagem ou no lugar que você alugou para poder fazer um ensaio, aquele som não é o mesmo do lugar onde você foi contratado para tocar. Frequentemente esses lugares estão interessados em trazer público para vender cerveja, né? E você vai tocar para essas pessoas que não necessariamente estão lá para te ouvir, estão lá para ouvir alguma coisa genericamente falando, e a acústica pode ser horrorosa. Então você tem que meio que estar preparado para entrar não só no domínio da música, como entender também na forma da produção de som, como o som é jogado no ambiente, como ele retorna. Você precisa começar a dominar a técnica por trás disso. Então é um trabalho complicado, mas é fascinante, né? Quando você acerta a mão, é o máximo. Então, muito obrigado, professor. Que isso. Mário de Vivo, do canal Metal RP, e a gente se vê na próxima.